7º episódio da 2ª temporada Talo Concept Podcast, gravada aqui em Orlando, super especial, com convidados maravilhosos. E hoje, a minha convidada, ela é incrível, vai ter muita coisa legal. Ela é de Uberlândia, está morando aqui em Tampa, 1 hora e pouco daqui de Orlando. Ela tem 45 anos, então é aquela que vai conectar com a minha geração, 40 a mais, vai trazer muitas dicas, porque ela já tem mais de 800 mil seguidores no Instagram. Então, ela é ninja, tá? Mas ela é biomédica, com especialização em neurociência e também em desenvolvimento infantil. Mas é para adultos, gente. Tem 2 livros de escritura maravilhosa. Mãe do Lourenço e da Luíse, casada com o Adriano. Muito bem-vinda, Thelma Abrão. Obrigada, querida. Adorei o convite. Uma honra estar aqui. Obrigada. Honra minha. Vai ser muito legal esse papo. Vamos lá. Vamos lá. Gente, Thelma tem uma história muito legal que eu quero que ela conte, porque assim, quem a vê no Instagram, vê Thelma dando as dicas maravilhosas que a Fê Cirino, jornalista, quando eu falei, Thelma vem, Thelma Abrão, eu amo a Thelma. Ela arrasa, mas eu quero saber quem é Thelma por trás, né, de todas as dicas que ela dá para tantas mães e para tantas mulheres e adultos, enfim, homens em geral. Conta pra gente a tua história, assim, primeiro, como é que tu chegou nessa história das informações sobre neurociência, né? Você que é biomédica, que você me disse que trabalhou na parte corporativa, trabalhava em corporações. Na verdade, eu tenho 2 formações, né? Eu entrei na faculdade a primeira vez com 17 anos. E é difícil, né? Aos 17 anos você saber exatamente o que você quer da vida. Então, eu tinha uma dúvida cruel. Eu vou fazer administração ou eu vou fazer biomedicina? E não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Eu falei, ai, meu Deus do céu. E, no fim, eu tinha muita vontade de entender o corpo humano, sabe? Eu sempre fui aquela garota que queria saber, mas meu pai, eu lembro que ele pegava os exames de sangue no laboratório e ele falava, olha só, meu exame de sangue, né, deu bom, meu colesterol deu ruim e tal, mas como é que as pessoas contaram essas células aí? Eu ficava intrigada, né? Eu quero aprender como é que faz esses exames. Eu até conto isso aí nesses meus livros, né? Então, eu acabei indo fazer biomedicina muito por curiosidade, né, de como funciona o corpo humano. E tive uma jornada, me formei aos 21 anos, super novinha. Fui trabalhar em laboratório. Isso em São Paulo? Isso, em São Paulo, é. E quando eu tinha uns 22, 23, falei, gente, será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu não devia ter feito administração? Eu acho que essa dúvida deve bater em todo mundo, né? Pelo menos a nossa geração era assim. E eu falei, puxa, acho que eu me formei muito nova, acho que eu preciso, né, fazer alguma outra coisa antes de decidir se é isso mesmo que eu quero. E acabei voltando para a faculdade, fui fazer administração. E aí a vida acabou me levando por um outro rumo, né? Eu fui realmente atuar nessa área e comecei minha carreira no Citibank, já na área de controladoria, caí assim, controller, cuidando das finanças do banco, né, no Brasil. E fiquei 5 anos lá, aliás, foi onde eu conheci meu marido. E depois saí de lá e montei a minha própria empresa de consultoria. Então, eu fiquei 12 anos no mundo executivo. Eu tinha até esquecido que eu era biomédica, né? E quando eu fui ter filhos, quando eu casei, na verdade, conheci meu marido lá em 2005, só fui casar com ele em 2013. Caramba! Tava aqui pensando, tá, Lu? Peraí. Será que é esse rumo mesmo que você quer que eu vá? Não, rapidinho, você começa, pode falar, depois a gente vai continuar. E aí você vai só... Sim, porque eu quero que você conte realmente como é que você chegou ali, então tá. que aí depois a gente Então vai falar da rede social. Então tem que vai fazer essa fazer jornada. sentido, sim, pode então, sim. Tá bom, legal. Então, quando a gente se casou, eu falei, gente, como é que eu... Ele falava assim, eu quero ter filhos. Eu falava, calma, casar tudo bem, mas filhos espera, porque eu trabalhava muito. Tipo, eu viajava de segunda a sexta. Então, um dia eu estava em São Paulo, no outro dia eu estava no Rio, no outro dia eu estava na Bahia, no outro dia eu estava não sei aonde. E muitas vezes ele me acompanhava nessas viagens. Então, ele podia trabalhar remoto, o trabalho dele permitia isso. Então, eu falei, gente, até que enfim, eu achei alguém que consegue acompanhar o meu ritmo, né? Que não fica reclamando que eu estou viajando. Então, é o marido perfeito, vou casar com ele. Isso ainda na área de corporativa. Ainda estava lá, tipo, nem sonhava em estar aqui onde eu estou hoje. Quando a gente casou, ele falou, não, vamos ter filhos. Aí eu falei, calma, né? Porque eu tenho ainda vários projetos em andamento e tal, tenho que viajar muito. E eu sabia que ter filhos exige dedicação. Eu não queria ser aquela mãe que tem um filho e continua trabalhando igual uma louca e, sabe, não ia estar com os filhos. Então, eu falei, ok, vamos ter filho. Mas eu vou parar esse trabalho louco de ficar viajando. Então, assim que a gente casou e eu engravidei, eu fiz isso. Eu parei de pegar novos trabalhos e eu trabalhei até o Lourenço, tá grávida do Lourenço de 9 meses. Quando não dava mais para entrar em avião para viajar, eu falei, ok, agora é hora de parar
Foi uma decisão de vida. Foi uma decisão, exato. Eu estava muito satisfeita com a carreira que eu tinha construído. Já eram 12 anos. Foi uma carreira muito bem sucedida no mundo corporativo. Então, eu tinha como parar. Eu tinha como falar, ok, eu vou dar esse tempo, eu vou me dedicar aos meus filhos, à minha família. E eu fui mãe tarde, né? Eu fui mãe já com 36 anos. O que foi muito bom também, porque tinha esse lado já mais estável, mais madura, mais consciente. Estava pronta, digamos. Muito. Então, eu curti muito a maternidade, né? E aí, o Lourenço nasceu, pronto. Larguei tudo, comecei a ficar naquela função de mãe. Isso no Brasil? No Brasil ainda. E eu falei, que incrível. Eu tive, assim, um sentimento que eu não conhecia antes, né? Eu era aquela mulher executiva que viajava o tempo inteiro, o meu mundo girava em torno de mim mesma. É aquela coisa muito diferente da maternidade, né? Então, eu fui experimentar algo completamente novo e que eu amei. Eu gostei tanto que eu falei, eu quero já ter outro filho. E como eu já tinha 36 anos, falei, eu também não tenho muito tempo para ficar esperando. Então, já que eu parei de trabalhar, vamos ter um atrás do outro. Quando o Lourenço estava com 9 meses, falei, vamos tentar ter outro? Vamos. Menina, mas foi assim, ó, papuf, mês que vem eu estava grávida. Uau. A diferença entre eles é 1 ano e meio, bem pouquinho. E eu fiquei imersa nesse mundo da maternidade uns 3 anos. Depois de 3 anos, aquilo começou a... Sabe? Falei, gente, mas e agora? É só isso mesmo? Eu vou ficar aqui nessa vida. Então, e agora? Eu comecei a sentir falta daquela mulher, né? Que viajava, Produtiva. que trabalhava, altamente produtiva. Então, eu falei, agora está na hora de eu começar a pensar em encontrar o meio termo. Nem muito lá, nem muito cá. Eu também não preciso arrumar um trabalho onde eu vou ficar naquela loucura, viajando segunda a sexta, trabalhando 12 horas por dia. Eu posso arrumar algo que faça sentido com a minha vida de mãe, né? Uma mulher que tem família, que tem filho. Claro. E aí, olha só, como que é a vida, né? Eu nem lembrava, tipo, que eu tinha me formado em biomedicina, que eu estava num outro mundo. E já tinha o que? Me formei com 21 anos, muito tempo atrás, eu já estava com 36. Aliás, quando a Luiz nasceu, eu já estava com 38. Quer dizer, quase 20 anos depois. E um dia, a Luiz tinha acabado de nascer, eu estava fazendo aquelas drenagens linfáticas para desinchar, né? E aí a moça que estava fazendo massagem em mim, eu batendo uma papão com ela, ela falou assim, Thelma, nossa, eu queria muito fazer biomedicina. Do nada. Ela estava me contando a jornada dela, né? E me contando o que ela fazia. E ela falou, mas meu sonho mesmo é fazer biomedicina. Eu falei, sério? Por que seu sonho é fazer? Eu fiz e eu nem exerci essa função. Fiquei muito pouco tempo, né? Ela falou, porque agora é maravilhoso. Agora tem uma habilitação nova que você pode atuar como biomédica esteta, né? Então, você pode ter um laboratório, um consultório, você pode fazer peeling, botox, preenchimento. Ela estava na área estética. Né? Ela, da área estética. Falei, sério? Eu não sabia disso. Porque eu estava há muito tempo, nem em outra vida. Falei, nossa, amei saber disso. Porque daí, na hora, me veio assim, gente, eu adoro tudo isso. Eu acho que faz sentido que eu vou usar. Puxa, eu sou biomédica, deixa eu desenterrar esse diploma. E aí eu falei, gente, olha só que legal. Aí fui lá, dei um Google, eu vi que era real essa nova habilitação que surgiu bem depois que eu estava formada. Eu me habilitei em patologia clínica. Então, eu atuava em laboratórios, de fato. E eu falei, opa, tá aí. Vou me especializar, vou abrir um consultório e vou poder trabalhar meio período. Meio período fico com os meus filhos, maravilhoso, né? Nisso, a gente estava no Brasil ainda, não tinha planos de vir para os Estados Unidos. Então, eu Nenhum plano? Não, meu marido, assim, de vez em quando a gente falava, porque ele já trabalhava num banco americano, né? De vez em quando falava, olha, né, tem uma oportunidade, vamos. E a gente ficava meio que, não, agora não, espera mais um pouco. Então, eu fui estudar, fui fazer especialização, né, em biomedicina e esteta. E, gente, amei. Falei, é isso. Comecei a estudar, fazer vários cursos. Gente, formei naquilo. Montei um consultório, comecei a atuar, estava feliz da vida. E aí, de repente, chega meu marido, olha... surgiu uma super oportunidade nos Estados Unidos e tal. Vamos. Teus filhos estavam com que idade? 2 e 3. Uau! Eu estava justamente naquela fase, assim, me reencontrando, sabe? Encontrando o equilíbrio entre a maternidade, aquela loucura. Sabe, eu estava começando a me achar novamente como mulher, como profissional, porque eu fiquei muito na vida materna. Foi do 8 para 80, né? Fui. E eu falei, meu Deus, calma lá, peraí, deixa eu ver aqui se eu vou poder atuar lá. E aí, quando eu fui olhar, eu teria que voltar para a faculdade aqui 3 anos para fazer equivalência e poder fazer a mesma coisa que eu fazia lá.
Falei, gente, não vou animar. E o que acontece? No Brasil, a gente tinha muita estrutura. Tinha ajudante em casa. Conheço. Então, eu tinha tudo, né? Pessoas me ajudando. Eu não fazia tudo sozinha. Então, eu não tinha a compreensão sobre o comportamento infantil como eu tenho hoje. Então, quando a gente, nessa jornada de mudar para os Estados Unidos, foi um processo dolorido para mim de entender, ok, nós vamos perder todo esse apoio, eu não vou poder trabalhar e eu vou ter que me reencontrar lá de alguma forma. Então, eu vim para cá sabendo que aquilo era uma grande oportunidade para o meu marido e, consequentemente, puxa, eu estou ali do lado dele, né? Eu falo inglês desde criança, então, assim, não seria um problema. Eu falei, eu vou acabar achando um outro caminho. Eu sou versátil. Então, eu tenho 2 faculdades, Tá na tenho cara, várias né? pós-graduações, eu posso atuar em várias frentes, né? E nada que não possa reinventar, né? Exato. Só que assim, gente, se alguém me perguntasse até um dia você vai trabalhar com neurociência, com família, infância, eu falar, não. Nunca passou na sua cabeça. De verdade, não. E eu fico impressionada porque o caminho, a forma com que isso aconteceu foi extremamente inusitada para mim. Então, quando a gente chegou aqui, eu já tinha passado por aquele processo de compreensão, tá? Eu vou ter que abrir mão de novo, né? Mas tudo bem, vamos. Foi uma escolha pensada, né? De nós dois, um plano de vida, na verdade. Sim. Familiar, né? Muito. Gente, eu preciso contar essa parte. Eu conto aí nesse livro, Pais que Evoluem. Jura? Quero ler. Primeiro mês aqui. As crianças choravam e eu também. Posso imaginar. Meu marido chegava em casa, eram os 3 chorando, né? Porque, imagina, eu sozinha, um com 2, outro com 3. Sem estrutura de ninguém te ajudando. Não, 0. E um chorava, aí o outro chorava também. Um fazia a birra, o outro fazia também. E aí eu começava a gritar com eles, meu Deus, parem com isso, parem de chorar. Eu ia dar banho, não funcionava, não fluía. Eu ia dar comida, era difícil. Quando eu ia no mercado, eram os 2 fazendo birra. Eu falava, gente, agora o que eu faço? Ninguém me explicou o que eu faço. Ligava para minha sogra, ligava para minha mãe, ligava para a vizinha. E todo mundo falava assim, não, para de reclamar. Seus filhos são bonitos, saudáveis. E eu que criei 4? E eu que criei 5? Uma bela ajuda, né? Eu falava, caramba, eu só queria alguém, sabe, para entender o que eu tô sentindo. Eu não queria um julgamento, eu não queria nenhum conselho. Eu só queria que alguém falasse, eu entendo o que você tá sentindo, sabe? E eu nunca encontrava esse apoio, nenhuma mulher, e nenhuma outra mãe. E eu também me perguntava assim, por que ninguém me contou que era difícil assim? Por que as pessoas só falam da parte boa? Não é? Do amor, Sim. não é? Só o romantismo, né? As fotos lindas, do enxoval. Mas e essa parte, gente? Então eu comecei a me sentir muito ressentida. Sim. Porque, tipo assim, eu tinha que saber que tem essas partes difíceis. Eu comecei a me sentir uma mãe má, uma mãe ruim, uma mãe culpada. Porque eu não sou boa, todas as outras mães são boas e eu não consigo lidar com essa birra. Porque quando eu converso com alguém, as pessoas me julgam, ninguém tem nada, um conselho para me dar ou algo de bom para falar. Então, eu comecei a entrar numa crise. Pessoal. Como mãe. Porque eu queria ser uma boa mãe e não estava dando certo. Por quê? Porque eu estava seguindo aquilo que as pessoas ensinam. O que a gente escuta? Tem que bater na mão, tem que bater na bunda. Fazer castigo. Tem que castigar. Menino que dá birra, se você não fizer isso, quando crescer, vai bater na tua cara mais tarde. Essa série de afirmações e crenças, de achismos, né? Que vai passando de geração em geração sem a gente questionar. Mas eu comecei a questionar. E uma coisa que eu não falei aqui, que é extremamente importante na minha jornada, é que eu sempre fui apaixonada por comportamento humano. Eu era feito psicologia, né? Ainda perguntei Menina, pra ti. era uma dúvida que eu tinha também, era uma opção. Com 17 anos é tanta coisa. Mas muitas vezes eu falava, gente, eu acho que eu tinha que ter feito psicologia. Eu ficava naquela, sabe? E eu sempre fui. Eu sempre fui aquela amiga que era conselheira, que queria compreender tudo. Eu queria me compreender, eu tinha essa paixão pelo comportamento humano. Quando eu me tornei mãe, isso voltou com tudo. Tá, por que eu tô agindo assim? Por que eu tô sentindo isso? Eu queria respostas, eu não tinha. Você não fez terapia? Eu comecei a querer fazer, sim. Comecei a querer fazer, procurar ajuda, né, para me entender. Mas o que, de fato, me fez, assim, acender uma luz foi um dia que meu marido chegou em casa. Eu tive um dia tão desesperador que eu pensei assim comigo, gente, ou eu aprendo o que eu não sei sobre educar crianças, ou eu vou fracassar como mãe. Na verdade, eu vou fracassar na família, porque
Eu, de fato, acredito que uma pessoa que não tem equilíbrio emocional, uma pessoa que fica o dia inteiro gritando, batendo nos filhos, não tem como você criar uma família emocionalmente saudável. Claro. Assim, não tá tudo bem. Para mim, não tava tudo bem. Eu não queria achar que é assim que se faz, né? Então, quando eu comecei a me questionar por que que ninguém fala sobre isso, por que que as pessoas normalizam, porque se bater na mão de uma criança resolvesse, eu não estaria vivendo o caos que eu estou vivendo agora. Então, eu fui dar um Google nesse dia. Coloquei lá, mães desesperadas, mães, nossa, né, mães perdidas que não sabem o que fazer. Eu comecei a ler que tinha um monte de mãe assim como eu, sentindo essa dor da maternidade. E eu falei, tá vendo, eu não sou a única, olha só. E aí apareceu um anúncio de um curso para pais aqui nos Estados Unidos. E eu falei pro meu marido, lindo, olha só, tem um curso para pais. Como é que pode? Eu nunca ouvi falar, eu já tinha o quê? 40 anos? 40? É. Mas era um curso focado em quê? Em paz, para ensinar os pais a educarem os filhos sem grito, sem castigo, sem ameaça. E o curso era em Atlanta. E a gente estava morando no sul da Flórida. Ele falou, não, pode ir, vai lá, faz esse curso. Era 2 dias só. Eu fico com as crianças. E ele falou, minha mulher tá louca, né? Você precisa, vai. Nem que seja para relaxar. Vai dar uma passeada, né? E, gente, eu falei, tá, cheguei lá meio assim, né? Será que isso é bom mesmo? No começo não achei que fazia muito sentido. Aí eu falei, ok, não me resta outra a não ser tentar tudo isso na prática. Quando eu voltei para casa... Eram dicas de comportamento, de como se comportar com os filhos. Como é que você faz para educar sem violência, sem agressividade, sem bater? E eu falei, como é que no Brasil eu nunca ouvi falar disso? Né? Aqui tem até escola para pais. Aí eu fui fazer esse curso. E falei, ok, vamos começar a praticar tudo isso. E comecei, né? Eu tenho essa coisa da disciplina, da determinação, de... Eu não aceito as coisas, sabe? Ah, tá ruim, fica assim mesmo. Não, peraí, vamos agir para mudar. Então, quando eu voltei, eu já voltei praticando aquilo que eu tinha aprendido. E eu fiquei muito impressionada, porque era algo que eu não conhecia sobre a infância, né? E era totalmente diferente de tudo aquilo que os outros me falavam. Então, não tinha nada de ficar batendo, não tinha nada de ficar... brigando, né? Era o quê? Dar colo. Pegar essa criança, acolher ela. E eu falava, caramba, não é possível que é só isso. Sabe? Eu olhar para essa criança e falar, meu Deus, eu entendo o que você está sentindo, vem cá, vem no colinho da mamãe. Não é possível que isso é ótimo. Não, porque assim, a gente vem de uma geração que você acha que... Você escuta falar, não, se der colo para esse menino vai ficar mimado, vai ficar mal acostumado, né? Deixa chorando. E não é verdade isso. Então, quando eu comecei a estudar, né, tudo isso, eu falei, gente... De novo, né, a minha formação na área da saúde estava batendo a porta, porque comportamento, neurociência e saúde andam muito juntos, né? A saúde emocional, a saúde mental também está ligada à saúde física. Completamente. Então, eu lembro que quando eu fazia estágio, desde a faculdade, né, às vezes tinham pacientes com depressão, com câncer, e ela me contava um pouco da história dela, eu falava, gente, olha só, olha que história difícil, olha que história de traumas, olha só, a pessoa, o corpo dela realmente está refletindo todo esse estresse, né? Então, eu comecei a montar aos poucos essas peças, sabe? Eu falava, gente, tem mais coisa que eu preciso saber aqui. Então, aqui nos Estados Unidos, eu comecei a estudar. Comecei a fazer vários cursos com vários médicos, com vários neurocientistas, para poder entender o comportamento dos meus filhos. Eu não fui estudar para atuar. Olha, eu fui estudar porque eu queria ser uma melhor mãe. Eu queria ter uma família estruturada, era emocional. Uma evolução pessoal, na verdade. É isso. Então, quando eu comecei a ver os resultados na minha vida, na relação com os meus filhos, o meu marido falou, nossa, me ensina isso, porque eu quero saber o que você está fazendo. Que maravilhoso. Ele começou a ver, né, a forma com que as minhas crianças reagiam ao meu comportamento. E aí, gente, eu estava num grupo de brasileiras, no WhatsApp. De mães? De mães. E elas reclamando dos filhos, né? E elas, meu Deus do céu, tô para morrer. Eu falei, gente, eu também estava assim. Deixa eu contar para vocês. Eu tô aprendendo um monte de coisa legal aqui. Vocês querem que eu ensine para vocês? Que em casa melhorou muito, né? Não tá mais chorando, meus filhos assim e tal. Menina, do grupo lá de 200 mães, mais de 40 falaram, eu quero. Ali eu dei um workshop, já montei o primeiro workshop. E fui, né? Aluguei um espacinho lá para falar para elas. E tudo de forma... Ah, você foi fisicamente? Fui. Caramba! Aluguei lá no espaço, na academia que eu malhava. Fui lá na frente, né? Fiz um workshop, uma apresentação. Falei, gente, olha, acontece isso, isso. Comecei a explicar
tudo que eu estava aprendendo. Dessa vez você fez remunerado ou fez... Não, eu cobrei uma taxa bem baixinha só para pagar o aluguel da sala. Sim, sim. Eu não estava vendo isso como algo, negócio. uma profissão. Eu estava, de fato, descobrindo a maternidade. Você tava, na verdade, com uma generosidade compartilhando seu conhecimento. Não, eu estava apaixonada por encontrar algo que fizesse sentido para mim. Entendi. Porque essa história de ficar replicando algo que não estava funcionando, eu falava, gente, alguém tem que questionar que isso não está tudo bem, né? Não está tudo bem ficar batendo em criança, não está tudo bem ser uma mãe que grita, né? Que tem um lar desequilibrado, não pode estar tudo bem. Então, quando eu comecei a entender o porquê que não estava tudo bem mesmo, né? E comecei a explicar para as pessoas, todo mundo falou, meu Deus, faz muito sentido. E o que me levou a querer falar? Justamente a dor da maternidade. A dor que ninguém fala. A dor que aquela mãe sofre calada. Porque ela é julgada. As pessoas acham que quando você reclama de algo difícil, para de reclamar. Você não ama seu filho. Não tem nada a ver com isso. Imagina. A gente ama profundamente. A questão é, nós não fomos educados para educar. E nós também não recebemos educação emocional. Então, a gente não sabe lidar com as nossas próprias emoções. Acaba que são uma criança cuidando de uma criança. Isso! Porque como adulto, você tem capacidades cognitivas de raciocinar. Só que quando você é dominado por uma emoção, essa capacidade vai embora. E é nisso que a gente diferencia, né? Quem tem inteligência emocional e quem não tem. Então, quando a gente é dominado por uma emoção, você vai viver o caos. Então, esse caos que eu não queria viver. E aí, gente, olha só, depois desse primeiro workshop, eu nunca mais parei. Olha. Porque uma contava para outra, uma contava para outra. Eu falei, gente, porque elas usavam, elas praticavam e viam o resultado. E vinham me escrever. Nossa, Thelma, que incrível. Meu Deus, aqui em casa. Eu falei, gente, que maravilhoso. Aí eu comecei a falar, opa, eu vou começar a fazer isso, então. Né? Eu tô amando. E eu senti aquela coisa, gente, eu acho que eu encontrei o que eu realmente amo fazer. Porque até então, claro, eu trabalhava, já tive dois caminhos diferentes que eu gostava muito, mas eu sempre tinha aquela coisa assim, para que é que eu realmente nasci para fazer? Eu vivia falando com esse papo com meu marido, falando, gente, como é que meu marido me aguenta, né? Lindo, mas o que eu realmente nasci para fazer? Parece que faltava isso na minha vida, sabe? Você buscava a tua missão. Eu buscava. Claro que o trabalhar é legal, né? Você ser bem-sucedido é legal, mas e aquilo que realmente preenche a sua alma? Sabe? Que você fala, cara, eu faço isso até de graça, de tanto que eu gosto. É isso. E foi esse trabalho. Tanto é que eu fiz de fato, né? Eu comecei de graça. Falei, gente, eu não preciso nem me pagar, porque eu gosto tanto disso, né? E eu levei, acho que uns 2 anos, assim, para chegar no ponto de montar todas as peças, né? De estruturar o business, você fala? Não, e de entender qual era... O processo todo. Para eu chamar a educação neuroconsciente de educação neuroconsciente, foi alguns anos aí, né? Entre estudar com grandes cientistas aqui nos Estados Unidos, com grandes médicos. E isso foi muito bom, porque eu pude beber dessa água na fonte, né? De ir em palestras, de fazer cursos. E eu falava, gente, o Brasil não tem isso. Como que as pessoas lá não sabem disso? Muitos livros não eram nem traduzidos para o inglês com esse assunto. Aí foi quando me surgiu a ideia, né? Vou escrever o meu primeiro livro, que é o Pais que Evoluem. Que legal. Que daí eu conto a história, aqui, né? De como que eu saí de uma mãe com essa dor toda. Eu conto um pouco da minha história, desse negócio de ir para a biomedicina, né? Depois ir para a administração, depois casar, né? Eu conto e como que eu fui evoluindo. Porque é pais que evoluem. Para chegar no ponto de entender que, puxa, quem tem que mudar sou eu, não são os meus filhos. Sou eu que tenho que ser a maestra dessa família, né? Eu e meu marido. Sim. Então, a gente é que decide para onde que esse barco deve ir. Aí o meu primeiro passo, assim, mais ousado, foi, de fato, decidir contar no livro, né? Toda essa jornada, como que tudo isso começou. E o livro foi um sucesso. Um sucesso que eu nunca esperei. Eu lancei ele no meio da pandemia. Eu acho que o que contribuiu muito, os pais ficaram muito desesperados, né? De ter os filhos em casa, todo mundo preso. E aí, nossa, todo mundo começou a buscar ajuda. E esse livro vendeu e vende muito. Você lançou primeiro no Brasil? Lancei no Brasil. Tá. Mas agora ele vende em inglês aqui nos Estados Unidos também. Ele tem um título que se chama Evolving Parents. Na verdade, ele está à venda em mais de 12 países no mundo. Vende no Japão, na Austrália, pela Amazon Internacional. E eu falei, caramba, que incrível, que bom que eu tive a ousadia de contar essa história. Porque muitos pais choram, me ligam, sabe assim, me chamam... Thelma, pelo amor de Deus, coisa maravilhosa. Nossa, como você mudou a minha vida. Coisa boa. Então, eu fico muito feliz de saber que
tudo isso começou com uma dificuldade minha. E essa dor é humana. Eu acho que essa vulnerabilidade conecta muito. Não, e a legitimidade, né? Sim. Assim, você buscou uma evolução pessoal e você está compartilhando tudo que você aprendeu, né? Que é um Sim. aprendizado absurdo. Muito, muito, muito. É que falando assim, parece... Né, a gente não tem como você ficar aqui contando as histórias, mas é um caminho maravilhoso, porque a gente tem que parar de olhar para os filhos como eles são o problema. Né? Claro A criança é um problema, meu filho é terrível. Não, olha para você. Claro. A mudança precisa começar no adulto. Né? Por isso que eu falo que é reeducação emocional. Reeduque-se. E assim, eu comecei nessa jornada também buscar me encaixar em algumas abordagens que já existiam sobre educação respeitosa, disciplina positiva, existiam várias frentes já. Mas todas esbarravam em algo que eu falava, não, isso aqui eu não concordo, isso aqui eu não concordo, e aqui mais ou menos. Eu falava, gente, mas o que é de fato? Então eu comecei a pensar, eu acho que eu preciso criar algo que eu acredite, baseado nos meus estudos, na minha jornada. De tudo que você aprendeu. Exato. Não só de ser uma profissional da saúde, mas uma mãe que mergulhou nesse universo com todas... Nossa, de cabeça, né? Então, e também como alguém que queria desvendar o comportamento humano, alguém que já vinha estudando há muitos anos, né? Eu já estava fazendo vários cursos sobre tudo isso. E aí, quando eu comecei a estudar neurociência, falei, gente, era essa peça aqui que faltava. Porque daí fez o link com tudo, com toda a minha vida, sabe? Eu falei, gente, eu precisei viver 40 anos para entender por que eu fiz biomedicina 20 anos atrás, sabe? Quando tudo fez muito sentido. Nossa, foi muito incrível. Eu falei, tá, e como que eu vou dar o nome? Qual é o nome disso, então? Aí surgiu esse nome, Educação Neuroconsciente, que é uma abordagem educacional baseada em neurociências. Então, não é uma receita de bolo, não são ferramentas, é você compreender a biologia humana. Muito legal. Sabe? Como que a minha biologia impacta o meu comportamento. Então, quando a gente olha para um bebê chorando, né, para um bebê fazendo birra, não tem nada a ver com julgar ou rotular. Tem a ver com olhar para essa criança e entender como é a natureza da nossa espécie. Como fomos programados para ser. Então, a gente nasce com o cérebro imaturo, a gente nasce sem pensar, a gente nasce sem controle de impulso, a gente sabe sem saber lidar com as nossas emoções. Só que o adulto não sabe disso. E o adulto, quando acha que a criança está agindo de forma proposital, que a criança está fazendo para atacar, esse menino quer me testar, não é a coisa que a gente mais escuta? Cara, isso é tão agressivo, porque é a raiz da violência contra a infância. E aí eu falo, gente, ele não está querendo te testar. Mas como não, Thelma? Não está, porque o cérebro dele só vai começar a desenvolver, por exemplo, o córtex pré-frontal, que é aquela parte que pensa, raciocina e analisa, por volta dos 4 anos de idade. E sabe com quantos anos termina de amadurecer o cérebro humano? Por volta dos 25 anos de idade. Então, não tem como uma criança de 2 anos armar um plano para te atacar, porque ela nem pensa ainda. Ela está agindo por impulso, você percebe? Como que isso é o suficiente para você olhar para uma criança com muito mais compaixão e empatia? E isso não quer dizer que você não vai colocar limites nela. Isso não quer dizer que você não vai guiá-la com afeto, né? Que você vai deixar ela sair quebrando tudo. Não é isso. A questão é como fazemos isso. Com agressividade ou com empatia, né? Então, eu falo que isso é sobre aprender a ser um treinador, deixar de ser um pai ditador, uma mãe ditadora, para nos tornarmos treinadores dos nossos filhos. E quando você... É muito legal isso que você está falando. E quando você fala que, diferente do que muita gente pensa, não é para criança que você conversa, você fala com adulto... porque, no final das contas, é uma reeducação pessoal, né? Total. É quase que você foi não foi autodidata, porque você foi autodidata. Fui, total. Mas eu digo assim, você foi autodidata, mas você se reeducou, você aprendeu... E para isso, você, então, consegue replicar isso com seus filhos. Então, você faz seus filhos pessoas melhores. Sim. Desde a base. Mas, quando você fala que você vai no adulto, é para que esse adulto haja de maneira diferente com as crianças que fazem parte da vida dele. Seja Sim. um pai, seja uma mãe, uma avó. Uma coisa muito importante no meu trabalho é as pessoas entenderem que eu estou falando de infância. Não necessariamente de criança. Eu falo com adultos, eu falo com os pais, eu não falo com a criança, entende? Então, o meu trabalho é levar conhecimento para esse adulto sobre o comportamento e o desenvolvimento infantil. E quando ele começa a entender isso, ele começa a se entender.
ele começa a pensar, puxa vida, caramba, eu sofri abuso emocional na infância. Acho que todos nós. Claro. Então ele começa a perceber. Quer dizer, então não é só apanhar. Tem gente que nunca apanhou. Sim. E é totalmente traumatizado. Por quê? Sofreu abuso emocional profundo. Sofreu negligência emocional. Sofreu abandono emocional. Nunca foi olhado, nunca foi ouvido, nunca foi acariciado, nunca foi compreendido ou aceito. Então, quando a gente começa a olhar para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento do cérebro humano, a gente muda essa perspectiva agressiva sobre tem que apanhar para ser uma pessoa de bem. Né? Se você não bater nele agora, vai bater na sua cara mais tarde. Isso tudo é uma falácia. Porque ninguém precisa apanhar para aprender a ser bom. A gente precisa de orientação. A gente precisa de treino. A gente precisa de exemplos. Então, não tem como você bater no seu filho e falar para ele não bater no amigo dele. É incoerente, porque se você não consegue lidar com o que você sente, como é que você quer ensinar seu filho a lidar com o que ele sente? Né? Se você grita com seu filho, não tem como você não querer que ele grite de volta. Por quê? A gente aprende no meio onde a gente vive. É modelo, a gente modela. E não só isso, o ambiente é tão decisivo no desenvolvimento humano e os primeiros relacionamentos que a gente tem com os nossos cuidadores, que eles chegam a moldar os nossos genes. A manifestação genética, né? Um gene pode ser ligado ou desligado de acordo com a qualidade do ambiente onde a gente vive. Então, já tem muitos estudos, né, com gêmeos idênticos que foram separados no nascimento, adotados por pessoas diferentes, e mostra como que eles, mesmo sendo geneticamente idênticos, são completamente diferentes por impacto do meio onde foram criados. Sim. Então, o ambiente ele é extremamente importante no adulto que seremos. Se a gente vive num ambiente violento, agressivo, onde existe ameaça e educação baseada no medo, o nosso cérebro vive num estado de alerta, num estado de ameaça, num estado de perigo. E isso não permite que esse desenvolvimento seja emocionalmente saudável e nem fisicamente saudável. Tanto é que crianças que têm pais que brigam muito, né, ou que ameaçam, castigam o tempo inteiro, essa criança ela tende a ter dificuldade de foco, dificuldade de aprendizado, ela pode ficar hipervigilante, o sistema nervoso fica hipervigilante e muita gente confunde, né, com TDAH, com transtornos, na verdade. Diagnósticos gerais, todo mundo tem TDAH. Tudo é transtorno, tudo é TDAH e na verdade tem que olhar para o lar, para a família. Essa família olha para essa criança recebe afeto, alguém brinca com ela, alguém leva ela para brincar ao ar livre, ela faz esportes ou ela está o dia inteiro sentada num computador, numa tela, porque ninguém está disposto a dar atenção. Então, tudo isso é muito importante. E muita gente, às vezes, chega e fala, ai, Thelma, meu Deus, cheguei no seu perfil, eu tô aqui chorando, desesperada, estou me sentindo culpada. Eu falo, para. Não tinha conhecimento, né? É isso. Parem. Porque eu falo que a culpa paralisa. A gente faz o que a gente pode com o que a gente sabe. Se eu começar a olhar para o passado, eu vou falar, ai, meu Deus, por que eu fiz isso? Ai, mas, gente, você não sabia. É isso. Então, sai desse lugar da dor, da vítima, olha para você e fala, o que eu posso fazer a partir de hoje para mudar? Porque o que passou a gente não tem controle, então foca no que você tem para controlar. Você pode controlar o seu comportamento a partir de hoje. E tem uma frase que eu falo muito também, que as pessoas falam, uau, é sobre isso. O maior desafio de sermos pais não é controlar o comportamento dos nossos filhos, é controlar o nosso comportamento. Sem dúvida. Então, até porque a gente não tem controle sobre o outro, né? Você não vai conseguir controlar o seu marido, o seu filho, sua sogra. Mas e você? Você consegue se controlar. Se você buscar se reeducar. Se estiver disposta, né? Disposto. Só que o que o trauma faz? O trauma deixa a pessoa no modo luta ou fuga. E como viemos de gerações onde todos temos muitos traumas, as pessoas estão o tempo todo reagindo. Elas não pensam antes de agir, elas só reagem no modo que defesa e luta, defesa e luta. E assim os casamentos acabam, as famílias vão se degradando, os filhos vão se traumatizando também, porque a gente chama isso de trauma transgeracional. A partir do momento que você não toma consciência de um padrão aprendido, né, você tende a repetir, mesmo que de forma inconsciente. Então, eu falo que o maior valor que eu vejo nesse trabalho é a gente poder quebrar ciclos. Total, é incrível isso. Na verdade, assim, você trazer uma consciência, que você está comentando dessa pessoa que teve culpa, né, que se sente culpado, claro que vai sentir essa dor, porque na hora que você toma uma consciência, você fala, meu Deus, e agora? Como faz? Mas
o ponto-chave é tomar consciência. Para tudo. Sim, tanto é que os 3 pilares da educação neuroconsciente é tomada de consciência, É isso. autoconhecimento e conhecimento. Uhum. Por quê? Porque primeiro eu tomo consciência. Opa, eu descobri que isso que eu faço não é tão legal assim. Quer dizer, existe outra forma, né, de fazer. E quando você toma consciência, parece que vem aquela força. E agora? Então você tem que escolher. Você vai ficar paralisado na culpa ou você vai agir para aprender o que você não sabe? E vem o quê? O autoconhecimento, porque eu preciso entender como que a minha infância está impactando o meu comportamento hoje. Por que muita gente fala também, Thelma, eu tô fazendo igual que minha mãe fazia, eu não queria. Meu Deus, A por maioria, quê? né? Essa é a base, a psicologia fala muito A sobre neurociência explica isso isso. também. É isso, claro. Então, nos meus livros eu explico por que isso acontece, Aham. né? E então quebrar esse padrão também vai exigir o quê? Conhecimento. Porque se eu não aprendo uma nova forma de agir, como é que eu vou agir? Eu falo assim, olha, se você bate no seu filho e grita com ele, você faz isso porque você não sabe outra coisa. E se você soubesse, será que você faria? A maioria fala que não. Já é um caminho neural, né? É, Já uma exatamente, coisa é um automático. caminho. E para criar um novo caminho neural, você vai ter que treinar uma nova habilidade. É igual tudo, aprender a falar um idioma, aprender a dirigir um carro. Se você quer ficar musculoso, você vai ter que ir na academia e puxar peso. Você não vai fazer isso só Claro. pensando. Então, desenvolver habilidades emocionais também exige treino. E dá um Disciplina. trabalho danado. No começo, quando eu decidi parar de gritar, gente, era uma loucura. Toda hora eu queria gritar. E eu falei pro meu marido, me ajuda, tá? Nesse começo eu vou precisar muito da sua ajuda. Então eu vou sair de perto para eu respirar e eu volto. Então toda hora eu ia para dentro do armário respirar. Mas a respiração é fundamental, né? Ajuda muito. E depois eu aprendi a contar e respirar junto. Porque contar chama o córtex pré-frontal de volta. E que é o lado racional. Então quando você conta, especialmente assim, um countdown, né? 10, 9, 8. Jura? É uma técnica? Na verdade, assim, tudo que conta é bom, mas como você tem que fazer um countdown, exige um pouco mais da cognição, acaba que vai mais rápido Você tira essa aquela volta. vibração. Você sai do modo luta ou fuga. Existe algo Olha que que dica legal essa. quando a gente está com muita raiva, né, chama sequestro da amígdala. O que é a amígdala? A amígdala cerebral é uma região que fica no sistema límbico, né, que no nosso cérebro, que está ligado à nossa sobrevivência, à proteção à vida. Então, principalmente pessoas que vieram de muitas adversidades na infância e que viveram em lares muito conturbados, a amígdala é extremamente reativa. Então, um grito da criança já coloca aquele sistema, né, em modo defesa. E aí essa pessoa acaba reagindo também de forma muito automática, então vira um caos, né? Então você precisa começar a domar essa amígdala que está hipervigilante. Então, mindfulness, ginástica, né, atividade ao ar livre. E, por exemplo, essa contagem, é porque assim, a respiração já é base fundamental. Respirou 3 vezes, Respirar já ajuda já e organiza. contar muito mais. Se Porque, isso ajuda né, no caminho. ajuda você a sair do sequestro da amígdala. Isso. O que é o sequestro da amígdala? É quando a amígdala ela domina o teu cérebro a ponto de você não conseguir mais pensar. O córtex pré-frontal para. O emocional vem. Por isso que na hora da raiva ninguém consegue pensar. Por isso que na hora da raiva você não quer ouvir ninguém. Na hora da raiva não é hora de ensinar nada para uma criança. E nem para um adulto. Imagina você com raiva e eu querendo explicar alguma coisa. Fala, fica quieto. Aumenta a raiva. Então, muitos pais não sabem disso. O filho está lá num ataque, né? Ou de raiva, fazendo uma birra, alguma coisa. E está lá, não, mas para. Só piora. Então, a gente tem que aprender a ficar quieto também. Respeitar esse tempo. Isso é humano, isso é biológico. Então, e respeitar o nosso tempo também. O nosso tempo. E uma outra coisa muito importante nesse processo, que para mim foi crucial e é para todas as pessoas, é começar a perceber o corpo, a raiva no corpo. Porque o corpo dá sinais. Aquele calor vai subindo aqui, né? O coração começa a acelerar. Quando você começa a sentir isso, já tem que frear. Você já está indo para o caminho da explosão. E como é um comportamento que já está muito automático, você corre o risco de ficar fazendo isso dezenas de vezes ao dia. Sim, E falar, eu não tenho paciência. claro. Lá na minha casa todo mundo é explosivo, é genético. Olha só, e aí? Quer dizer que desculpa que se dá você para... está fadado a passar o resto da sua vida assim porque você recebeu um gene da explosão? Não. A ciência já provou. Comportamento é aprendido. Assim como você aprendeu a explodir, você pode aprender a ter calma. Você vai ter que treinar. Não, e é muito legal isso, né, Thelma? Porque, assim, esse aprendizado todo, ele vale para a vida como tudo. Pra tudo. Para tudo. Para um trabalho, Pra tudo. para um cliente, para uma pessoa na rua, no trânsito. Pra tudo. Né? Muito legal isso, é muito legal. Porque, de fato, é um aprendizado que
cara, é de evolução pessoal mesmo. Muito. Porque, sobretudo na nossa cultura latina, né? A gente até estava comentando, eu e a Fê Pontes, que a filha dela, rapidinho contando, a filha dela sofreu um problema de bullying. E a filha dela fez falou no Instagram dela, tem 11 anos, de uma maneira tão consciente e sem emoção. Claro, com a emoção da idade dela e tal, mas tão madura e falando sobre a situação que aconteceu, sem trazer aquela nossa raiva latina, aquela coisa, né, emocional. Consciente. Consciente. E eu vejo isso muito, a minha filha também. Às vezes acontece alguma coisa que, para mim, como mãe, me dá aquela... Mas mesmo que eu não demonstre aquilo me deu internamente, a maneira como ela verbaliza com 12 anos... Já mostra a inteligência emocional também. A inteligência emocional é muito diferente. Como que não... Porque, assim, por exemplo, uma situação assim, em vez de falar, cara, é mentiroso, por exemplo, né? Isso não é verdade. Olha como a mesma palavra... não, o que você está dizendo... não foi... como é que é? Uma coisa assim, isso não é uma verdade. O que você está dizendo não é o que aconteceu. Entende? Mas você sabe que, assim, não é o que você fala, é como você fala que faz toda a diferença. Total. Às vezes você quer falar algo pra alguém, a pessoa se ofende, mas é como você falou. Gente, isso faz... O tom de voz também faz toda a diferença, sabia? Sim, claro. Porque o tom de voz também tem a capacidade de ativar o nosso sistema de proteção. Existe um mecanismo que se chama neurocepção. A neurocepção é diferente da percepção. O que é percepção? Estou olhando aqui, estou percebendo o que tem nesse ambiente, ali tem uma pessoa, você está na minha frente, estou percebendo conscientemente o ambiente. A neurocepção é inconsciente. Não, eu não penso. É um mecanismo de defesa que acontece em milésimos de segundo. E nós somos seres sociáveis, então a gente consegue reconhecer a ameaça no semblante de um outro ser humano em milésimos de segundo, assim como no tom de voz. Por isso que eu falo, gente, gritar afeta a mesma área do cérebro que bater. Porque o grito também bota a amígdala cerebral para disparar toda uma cascata hormonal, produção de hormônios do estresse, coloca o coração, né? Acelera, te coloca para fugir, para lutar, num modo de defesa. Então, o tom de voz, gente, faz toda a diferença. Aliás, não só com filhos, com o marido, no trabalho, com qualquer pessoa. Qualquer relação, sem dúvida. Não, mas é muito interessante. E eu acho que, para os latinos, ainda esses aprendizados são melhores ainda. Porque nós temos uma cultura muito emocional. É verdade. Muito emocional. É verdade. Né? E de aprendizado da nossa geração, então, para mais, pior ainda. Os mais novos estão muito mais descolados, né? Estão aprendendo a se colocarem como respeitados, né? Isso é tão legal, porque no meu Instagram também eu tenho muitos adolescentes que me seguem. Imagina. Eles falam, ai, Thelma, eu mandei esse post pra minha mãe. Que máximo. Olha, agora que você falou no Instagram, eu quero até falar sobre isso, até porque o conceito muito do podcast, ele é muito para nossa geração se conectar com a questão digital, né? E você, 40 a mais, se reinventou total em outro país e com um monte de seguidores, de repente você virou um furacão. Como foi você se encontrar nesse lugar da rede social? Gente, isso na verdade é uma loucura, né? Porque quando eu comecei todo esse caminho, no começo eu realmente fiz porque eu estava muito apaixonada, para mim fez todo sentido e eu falei, eu quero, nossa, isso é uma paixão para mim, sabe? Eu acordo e durmo pensando nisso, eu amo. Mas quando eu comecei no Instagram, eu lembro quando eu decidi abrir a conta, que foi 4 anos atrás, foi em fevereiro de 2019, 21, 2019. Eu falei, Um ano antes da pandemia. Foi. Eu falei, vou compartilhar com outras pessoas tudo isso, né? E desde o começo eu senti que, nossa, como as pessoas gostam, como as pessoas se identificam. Então... Você compartilhava dicas? Eu falava sobre o que eu estava vivendo, sobre o que eu estava aprendendo. Ah, era pessoal? Era um Instagram, assim, para falar, entendeu? Do que eu estava vivendo e aprendendo, os desafios. E eu comecei a falar, né? A mudança precisa começar em nós. Sabe, o meu maior lema era esse, assim. A mudança precisa começar em nós. Então, eu comecei a falar com outras mães que estavam sentindo a mesma dor que eu, né? E, assim, foi bem rápido para eu perceber que aquilo estava fora da curva, né? Era um crescimento muito, muito rápido. Sei lá, assim... Não tinha comparação, né? Com outras pessoas que você conhecia. Eu falava, gente, que incrível. Esse conteúdo realmente agrada muito. E durante 2 anos, eu simplesmente postava. Todos os dias, por postar. Eu nunca pensei assim, isso aqui, nossa, é um negócio. Vai reverberar e vai me trazer. É um business, meu Deus, nossa. Não, foi um caminho que foi surgindo. Mas eu lembro até que tinha muita gente que me procurava. Nossa, seu Instagram é muito legal, vamos fazer curso, eu te ajudo. Eu falava, não quero não. Então, quando eu lancei o livro, que daí eu falei, gente,
realmente eu preciso começar a mudar o olhar para tudo isso aqui. E como eu já tinha essa formação, né, em gestão de negócios, eu falei, não, isso aqui agora tem que ter isso aqui é uma profissão, isso aqui é o meu trabalho. Eu comecei a dedicar muitas horas do meu dia em produção de conteúdo, em ajudar as pessoas, em trazer soluções, em trazer novidades que eu estava estudando. A imprensa começou a me convidar para dar entrevistas, né? Eu comecei a sair em jornais. E eu falei, gente, isso é um trabalho agora oficial. Então, como que eu vou fazer, né, para que isso se organize? E aí eu comecei a ter essa visão de business mesmo, de ser uma empresa, de abrir uma empresa, né, de vender cursos para os pais, para ensinar tudo aquilo que eu estava aprendendo. E não era uma hora de curso, nem duas, era muita coisa. Estruturar tudo isso, ter pessoas trabalhando, me ajudando. E aí você esbarra na questão do marketing digital, né, Fernanda? Nossa, corta. A gente falando da Fernanda toda hora. A gente corta. Do marketing digital. Falar, Fer. Peraí. Do marketing digital. Bebe água. Que eu tô engasgando. Mas eu quero perguntar quanto tempo demorou. Duas Fer, né? Fer Torres, Fer Cirilo. Aí fica... Tá, Lu. Aí eu comecei a esbarrar nessa coisa do marketing digital, que eu tinha que aprender. E eu falava, eu não quero aprender isso. E daí eu acho que é essa resistência realmente das pessoas da nossa geração, né? Sim. Eu falava, meu Deus, porque o marketing digital, quando eu comecei, tipo, 4 anos atrás, era algo que ainda era muito novo, né? Assim, os maiores experts estavam ainda começando a ter seus cursos também. Então, falei, ai, meu Deus, eu mãe aqui nos Estados Unidos, cozinhando, cuidando de filho, né? De roupa, fazendo lição de casa, não tenho ninguém para me ajudar com nada, trabalhando na internet, porque daí já era um trabalho mesmo, todo dia eu tinha compromisso. Sim. Ainda vou ter que estudar marketing digital, gente, para poder... né? Quer dizer, tu já tinha estudado a neurociência e ainda foi aprender. Agora tem mais essa, né? Gente. Então, eu tive muita resistência no começo, até entender que, de fato, gente, se você quer alcançar muitas pessoas, você precisa entender como funciona. E é isso, eu fui... Aí você foi estudar. Comecei a estudar marketing digital. Eu gosto muito de estudar, gente. Isso aí é uma coisa que me ajuda, sabe? Eu não tinha muito tempo, né, dentro de tudo que eu já estava fazendo para me dedicar, mas é aquela coisa também que eu acredito que quem quer arruma uma maneira, quem não quer encontra uma desculpa. É isso. Teus filhos estavam na escola, não? Já, estavam na escola. E eu falei, ok, vamos lá, vamos aprender a fazer isso. E, puxa, eu amo, hoje é super natural, né? Mas é você que faz seu tráfego hoje, não? Não, eu tenho muitas pessoas na minha equipe. Hoje é uma empresa, né? Tem gerente de projetos. Mas no começo você começou fazendo? Tudo eu sozinha. Eu fazia tudo, eu era tudo. Todos os departamentos. Hoje já não tem como, né? Eu tenho muitas frentes. É blog, é YouTube, é Instagram, é TikTok, são livros, né? Eu sou autora exclusiva da Amazon, eu escrevo um livro para eles por mês. Caramba! Um contrato com leituras rápidas da Amazon. Então, assim, durante 12 meses, todo mês tem livro. É muita coisa, Caramba, né? Livro, né? Não é um texto para um São blog. livros, né? E fora isso, agora eu tenho a Academia da Educação Neuroconsciente, onde eu certifico profissionais, né? Que máximo. Então, assim, são muitas frentes. Você certifica para que eles também propaguem o mesmo conhecimento. Educação neuroconsciente, exatamente. Porque eu falei, gente, que bom, os pais amam, as pessoas, né, estão aprendendo muito. Mas e os profissionais? Porque a neurociência, do jeito que eu aprendi, do jeito que eu estudei, assim, a neurociência social mesmo, né, é uma área muito nova na ciência. E no Brasil, por exemplo, na faculdade, as pessoas nunca viram isso. Nem médico, ninguém, entendeu? Nem eu na época da biomedicina. E muitas pós-graduação, de fato, ainda não aborda essa ciência tão importante, né, tão nova e tão maravilhosa e transformadora. Eu falei, bom, eu tenho, então, né, o dever de começar a falar sobre isso. Então, eu criei a Academia da Educação Neuroconsciente e trago toda essa abordagem educacional. Eu tenho certificações chanceladas pelo MEC, né, no Brasil. Legal. E são de é uma capacitação. Então, tenho duas. Uma para profissionais da saúde, né, o que é médicos, né, pediatras, psicólogos, psicopedagogos, ou pessoas que, né, já atuam com a linha de frente, famílias, crianças. Não, porque a neurociência, essa parte, por exemplo, aqui do córtex, o que vem, isso a gente não aprende na faculdade. Não. A gente aprende o comportamento humano. Agora, essa ciência que estuda o sinapses... Ela é muito nova também, né? Os estudos são muito novos. Isso é muito legal. É sensacional. Então, a neurociência aplicada ao comportamento humano é assim... Meu Deus, é maravilhoso. Você começa a encontrar respostas para tudo. Muito né? legal.
Então, terapia é bom? Você vai lá, né? Você começa a se entender, a significar. Mas quando você vai pelo caminho de entender biologia humana, você fala, gente, agora eu entendi exatamente por que o meu corpo reage dessa forma. Por que eu me sinto insegura em uma determinada situação? Né? Ou então, por que pessoas têm relacionamentos, ciclos repetitivos tóxicos e não conseguem sair daquilo? Então, a pessoa começa a se entender. Eu falo que é para o ser humano. Muito né? legal. Então, eu tenho 2 certificações. Uma que é para profissionais da saúde e educação e outra que é para qualquer pessoa que queira ou, de fato, se aprofundar, né, na neurociência por trás do comportamento, ou pessoas que queiram começar a atuar como orientadores parentais neuroconscientes. Bacana. E essa é uma profissão que não existe, né? Muito legal. Então, eu comecei a capacitar essas pessoas. Nas escolas, por exemplo, precisa ter orientadores parentais. Os pais ficam muito perdidos e as pessoas não têm esse conhecimento sobre que a na nossa época biologia. eram as coordenadoras que poderiam ter esse curso, né? Sim, com certeza. Mas o que acontece? Você vê a criança que é colocada de castigo na sala de aula, que fica sem lanche, sem recreio, porque se comportou mal. E, na verdade, aquilo é um comportamento natural de um filhote da nossa espécie. O que aquela criança precisa é de direcionamento. Precisa de um adulto que consegue se autorregular para ajudar ela a se acalmar. Então, é um caminho muito longo, né? As certificações têm mais de 100 horas. Imagina. São gravados? Tem aula ao vivo gravado e é multidisciplinar. Não sou só eu que dou. Então, na minha academia tem vários professores convidados, né? Eu tenho neuropediatras, neuropsicólogos, neuropsicopedagogos, Que legal. profissionais. É uma multidisciplinar, porque os pediatras, eles têm tido uma aceitação incrível. Eu tenho vários pediatras de certificação, que me deixa muito feliz, porque a gente ouve muito pediatra falando, deixa esse menino chorando no berço para não ficar mal acostumado. E isso, sim, gente, é uma coisa que não está certo, entendeu? Esse pediatra, ele não fala isso por mal, é porque ele não entende, ele não teve... É replicando, é isso. Ele não estudou o comportamento. Não sabe o que está falando. Ele sabe da saúde, mas essa parte importante que também reflete na saúde não foi ensinado para ele. Claro. Então, nesse livro agora, que é Educar um Ato de Amor, mas também é Ciência, tem um capítulo de traumas e eu trago um dos maiores estudos de saúde pública, né, já feito aqui nos Estados Unidos, aliás, no mundo. Que legal. Onde mostra o quanto as pessoas que viveram experiências diversas na infância têm maiores chances de desenvolver doenças, né, como depressão, diabetes, vícios em álcool, em droga, cometer suicídios. Então, assim, é muito sério tudo isso, né? E hoje em dia existe uma falta de compreensão do comportamento infantil, o excesso de telas, o vício de telas, tudo isso somado, tem um monte de criança sendo medicada sem necessidade, quando, na verdade, o que precisa é um reajuste na relação, no ambiente familiar. Então, a gente realmente precisa fazer uma pausa e olhar para tudo isso com Incrível, com mais muito seriedade. legal. E me conta uma coisa, primeiro vamos falar da rede social, depois eu quero falar da vida aqui americana, vamos falar da vida como ela é. Me fala aqui, aí você fez o teu curso, como é que foi a chegada nos 100 mil, 200 mil, como é que foi isso? Foi antes dessa estrutura toda? Como é que foi o teu crescimento? Como é que se deu? Gente, olha só, eu não lembro bem dos números, mas eu fui pensar em realmente fazer disso a minha profissão, eu já tinha uns 300 mil seguidores. Olha! Já tinha muitos, né? Caramba, já estava com bastante. Já tinha bastante. E foi muito legal, porque eu falei, caramba, é incrível, porque eu amava tanto fazer aquilo, que assim, eu fazia. se divertia. Eu amava, aquilo me preenchia, porque eu falo que eu fui evoluindo junto com tudo isso, né? Eu fui estudando, eu nunca vou parar de estudar, ainda mais nessa área, né? Que as pesquisas estão a todo vapor o tempo todo. Mas, assim, foi incrível, né? Quando eu comecei a ver. Eu comecei a fazer alguns anúncios de curso. E tinha mãe que falava assim, mas como assim? Esse curso, você está vendendo esse curso? Eu falava, gente, as pessoas não entendem que isso é uma profissão. Que eu estudo, né? Que eu estou aqui vendendo curso, mas eu estou vendendo educação. Então, conhecimento. No Brasil, as pessoas não valorizavam tanto a educação emocional, sabe? Educação para você conseguir... Não tem compreensão. Não, então, acho que o meu maior desafio foi mostrar para as pessoas que isso é um investimento em saúde mental, na família. Isso não é um gasto. E esse, sim, é o meu trabalho. Muitas vezes eu perguntava, você faz o quê? Eu sou dentista. Você atende de graça? Não, eu estou aqui todos os dias. Você estudou todos os cursos que claro, você fez? E muito caro, em dólar, viajando o mundo inteiro, indo para congressos na Europa, aqui, né? Então, assim... Tem muito valor. Fazendo especializações. Claro. Então, assim, tem muito valor. Muito. Então, muitas vezes perguntam, qual que é o preço? Eu falo, não é o preço, é o valor, né? Que você tem que olhar. É isso. Então, acho que o meu maior desafio na internet foi esse.
Educar. Mostrar, olha o quanto isso aqui tem valor na sua vida. Porque eu fico pensando, se eu não tivesse escolhido esse caminho, como estaria minha família hoje? Os meus filhos. E a infância passa rápido. Né? Depois que você quer voltar atrás, não tem jeito. Você vai conseguir reconstruir? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas é fundamental que a gente entenda o valor da reeducação. De você falar, caramba, deixa eu me olhar. E se você não está disposto a investir, você também não vai estar disposto a praticar. Você não está vendo valor naquilo. Sim. Então, assim, eu acredito de fato que a pessoa que vê valor nisso, ela vai estudar, ela vai ler, ela vai praticar, ela quer mudar, ela quer melhorar. Ela quer, exatamente. Ela quer. Tem que partir da vontade, primeiro, de entender, né, que existe essa possibilidade. Porque eu acho que primeiro começa da ignorância mesmo, do fato de ignorar que é possível, né? E às vezes da pessoa não saber que existe esse novo caminho, Exato, né? é nesse caminho que eu estou dizendo. Ela ignora, ela realmente não sabe, que nem você não sabia. Conhece. Você não sabia, até que apareceu esse curso aqui nos Estados Unidos para você, né? É que desde o começo eu tinha essa coisa, eu sempre gostei muito de educação, sempre investi muito em educação. Então, para mim, nunca foi um gasto. Para mim, cada curso novo que eu fazia, eu falava, meu Deus, ainda bem que eu fiz, ainda bem que eu investi. Meu tempo, né? Não só o dinheiro, mas o meu tempo, não só para aprender isso, mas para praticar. Então, eu acho que... Muitas vezes meu marido falava, eu acho que tem que trabalhar aqui nos Estados Unidos. As pessoas que trabalham aqui, eu tenho muitos alunos aqui, tenho pessoas americanas que me pedem, Thelma, faz o seu Instagram em inglês, por favor. Eu te indico para as minhas amigas, mas você fala tudo em português. Então, porque aqui nos Estados Unidos a educação tem muito valor. As pessoas valorizam muito mais. Sim. Mas eu não quero desistir, sabe, do Brasil. Eu falo, gente... É uma missão. Eu gosto muito. Pode ser que aos poucos eu comece a entrar no mercado americano. Isso é uma tendência muito forte. Né? Eu já tenho o primeiro livro em inglês, a gente já está traduzindo o segundo. A educação neuroconsciente, já tem escolas me pedindo para certificar aqui. Então, assim, a gente sabe que isso vai acontecer, né? Mas eu estou feliz de ver que depois desses 4 anos, muita coisa mudou no meu público. Eu vejo que as minhas próprias seguidoras, quando tem alguém lá que defende bater em criança, ela mesma fala, não, eu também pensava assim, isso não, lê o livro dela, né, estuda isso aqui. Então, é muito legal ver como que as pessoas se conscientizaram. Impacta vidas demais, assim, muito. Mas impacta gerações, né? Maravilhoso, nossa. É incrível isso, muito legal. Essa é a minha maior recompensa de verdade, né? Lógico que quanto mais pessoas eu alcanço, melhor, não só pela transformação, mas porque eu vejo que faz sentido, não só para mim, mas para todo mundo. Mas o que mais me deixa, assim, transbordando de alegria são esses depoimentos todo santo dia. Eu falo, gente, todo santo dia eu choro e me emociono. Ai, que legal. É muito profundo, é muito legal. Sabe, eu falo, isso faz sentido na minha vida. Sim. E preenche, né? Muito. Porque, Thelma, agora, até entrando na história de viver nos Estados Unidos, né? Eu estava conversando com a Fernanda Cirino, né? Que mora aqui há 25 anos, ela está aqui. O quão solitário que é. Nossa. Né? Oh, my God. O que é solitário. Let's talk about it. As pessoas não fazem ideia, né? Então, por exemplo, me vem na praia, me vem em Miami, me vem correndo. Né? Eu tô trabalhando o tempo inteiro. A gente até não tem muito tempo de sentir solidão, porque é muita coisa pra fazer. Mas é muito solitário, né? E aí você encontrou um lugar que é bombadíssimo, mas é solitário, porque você está online, né? No final das contas, você está trocando, mas você não está com pessoas. Gente, eu amei você falar sobre isso. Essa, hoje, é a minha maior dor. Sem dúvida nenhuma. Ontem eu saí com uma amiga, nós duas só, para bater um papo. E eu falei, gente, que delícia estar com uma amiga conversando e tal, porque eu trabalho muito, né? E não é só com todas as frentes que eu tenho hoje, mas em casa, com filho, com criança. Eu sou aquela mãe dedicada. Eu e meu esposo, a gente tá junto em tudo, né? Tá para trabalhar, para cuidar do filho, para cuidar da casa. Que é assim que é a vida aqui, American Way. E eu falo, gente, é difícil superar isso, hein? Não importa se tá aqui há 10 anos, 15, 20, 30. Porque é totalmente diferente, a gente se adapta, mas eu acho que eu adoro no Brasil, sabe? Eu adoro ir lá e falar, ai, que saudade, né? Desse lifestyle aqui, tão mais tranquilo, caramba. Agora, tanto suporte, né? Eu arrumei uma manicure pra ir na minha casa fazer a unha, ela é brasileira. Eu tô no céu, entendeu? Ela tira cutícula, eu falo, gente, que tudo de bom. Porque antes eu ia no salão, e aí o cara só pintava minha unha, eu voltava pra casa,
Paguei caro pra caramba, aquele monte de pele em volta. Falei, ai, gente, por que não tem uma manicure? E agora eu achei uma que vai na minha casa, tira a cutícula, que máximo. Você vê, isso virou luxo pra nós, né? Sim, ainda você mora mais num lugar que ainda tem muito menos brasileiro, né? Muito mais serviço. Eu moro num lugar totalmente americano, assim, não tô no meio, né, da comunidade brasileira. Aqui em Orlando tem muito. Aqui brasileiro. Pois passa é, bem. eu falei pro meu marido, lindo, vamos mudar. Em Miami tem bastante coisa, não é que nem Orlando. Nossa, é uma loucura. Às vezes você não percebe nem que tá fora do Brasil, porque você fala português. É verdade, né? Você encontra tudo, padaria. Ah, não, onde eu moro não tem nada Aqui disso. tem, em Miami não tem. Miami, onde eu moro também não. Tem mercado brasileiro, isso assim, tudo que eu quiser comer, eu vou lá e pego. Mas o ambiente brasileiro, né? Não tem. Aqui em Orlando tem bastante. Mas essa parte, com certeza, tipo, tem vez, gente, que eu tô fazendo reunião, eu tô passando o rodo no chão, entendeu? É isso. Então, assim, tem um robô? Tem um robô que limpa, mas sabe, às vezes a casa não tem a faxineira para vir naquele dia, eu vou ter que limpar mesmo, e é isso. A faxineira, a primeira vez que ela passou lencinho de clorox, eu falei, não, pelo amor de Deus, gente, é assim que ela vai fazer faxina? Não dá, né? Gente, eu fico tão feliz de ver alguém pensando como eu, porque eu penso isso. Você fala, gente, tô pagando pra mulher limpar minha casa, ela vai embora, eu tenho que limpar ainda, porque não ficou bom. Então, é isso. É exatamente isso. Mas é uma loucura, porque assim, as pessoas não fazem ideia de como é que funciona. O backstage. Como é que é. E é uma verdade. Tudo bem que a vida aqui, ela realmente é prática. Você tira da secadora, já não precisa nem passar, você já esticou. Ah, passar roupa não existe isso aqui, não né? Não existe. Não. Esquece. Não sei, no caso do teu marido tem camisa, né? Mas as camisas que ele usa... Não, mas a gente tem aquele negócio que você faz assim, sim, ó. O vapor. O vapor. Ele mesmo pendura e passa. Eu falo, gente, olha que meu marido, hoje ele cozinha, ele faz tudo, entendeu? Total. Eu viajo muito a trabalho. O ano passado eu viajei pra caramba, fui dar palestra em vários lugares diferentes. Fui pra África, fui pra Europa. Que máximo! E eu falava, gente, que incrível ter um marido que... Sabe, eu viajo e ele tá lá. Tudo que eu faço igual. Então, a gente é um time mesmo. É time. E tem que ser, né? Mas eu acho que essa parceria é fundamental aqui nos Estados Unidos, assim, pra você viver. Que, pra dar primeiro, certo. tem o lugar da solidão? Tem. Eu fico pensando, será que essa solidão é ser adulto? Será que ser adulto é solitário? Me liga quando você tiver com esses pensamentos, que eu penso igual. Não é? Porque eu é muito penso solitário. muito. Mas quando a gente começa a compartilhar, conversa com as pessoas, eu falo, cara, é muito solitário. Ponto. Então, aí tem essa parceria familiar. Então, os meus filhos já são adolescentes. Cara, desde mais novos, eles já arrumam as próprias camas. Os meus também, tá com tudo certeza. Certo, né? Passar água, isso põe na máquina. é da cultura americana. Eles Acabou. aprendem na escola toda essa isso. responsabilidade, né? É isso. Então, assim, tem uma dinâmica que ela acontece, né? Então, a minha mãe, quando tá em casa, ela fala, cara, é muito engraçado. Você põe a roupa na máquina, ela já chega, já põe na secadora. Tipo assim, quem chegou faz o que tiver que fazer, A casa assim. funciona. Todo mundo tem o seu papel ali, né? É isso. E, assim, o que eu acho muito legal também. Total. Mas é aquela coisa, a gente não tem tempo pra sentir solidão, porque tem muita coisa pra fazer. Você sabe que eu penso? Como eu trabalho, eu tenho uma veia workaholic que eu preciso combater. Eu sou igual. Eu sempre tive, mesmo antes de ser mãe. E foi por isso que eu quis parar o trabalho. Eu sabia que eu não ia conseguir ficar ali no meio termo. Então, quando eu comecei a tentar isso, eu já mudei para cá, né? As coisas já mudaram de rumo, eu já caí nessa rotina que é muito intensa, né? Com casa, filhos e trabalho. Mas, hoje em dia, aliás, no final do ano passado, eu me peguei quase na beira de um burnout. E eu já tinha tido um em 2021, então eu reconheci. Falei, para tudo, eu estou muito acelerada, eu estou falando sim para mais coisa do que eu aguento. Eu tive que começar a falar muitos nãos, né? Não para tudo, até para uma entrevista, sabe? Ah, mas é rapidinho. Não, não é rapidinho. Claro, tem que Nada ver é nas rapidinho, prioridades, Então, eu comecei a tirar 5 minutos daqui, 10 minutos dali. Falei, gente, olha, tá melhorando. Voltei para ginástica, coisa que eu tinha parado, porque eu já não cabia mais. E deixei de priorizar a minha saúde. Então, quando eu vi, eu não levantava nem para almoçar. Para dar conta de tudo que eu tinha que entregar. E pensa, isso aí reflete na sua emoção, na sua saúde, no meu relacionamento com os meus filhos. Falei, gente, eu não posso estar aqui ajudando o mundo e falhando no meu papel. Como mãe, esposa, mulher, né? E ser humano. Foi rapidinho. Eu falei, cara, para já tudo. Já se reconheceu? Eu já voltei, sabe? Comecei a malhar, fui cuidar da minha alimentação. Então, eu acho que a gente tem que ficar de olho. Tem muito. A gente tem que ficar atento o tempo inteiro. Porque é muito fácil você passar do limite. Sim. Sabe? E na empolgação, né, Thelma? Porque, por exemplo, quando tá bombando, tá com sucesso, não que fique se achando, mas é satisfatório, né? O resultado o reconhecimento do trabalho, né? O seu trabalho, o meu trabalho. Nesse lugar, a gente pode se perder, não, de novo, não em se achar, como é que eu posso falar a palavra? De ficar... Tá me fugindo a palavra, mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando a gente chega num lugar de sucesso, né, de sucesso mesmo, de reconhecimento, que, meu Deus, você fala, meu Deus, nem acredito que está acontecendo com você, esse lugar te põe em lugares que você sai de lugares importantes.
né? E não porque você está se achando superior a nada. Eu não tô achando, buscando a palavra. Mas, às vezes, você falha ali, como mãe. Você falha como... Eu acho assim, esse lugar, eu acho que tá querendo dizer o seguinte, que esse lugar te abre oportunidades que você, às vezes, nunca nem imaginou, né? Exato. E você, por querer aproveitar essas oportunidades, você acaba falando mais sim, né? E falando não para aquilo que deve ser sempre prioridade. Exato. Eu tenho isso muito claro na minha mente, entendeu? Tipo, eu continuo sendo a mesma Thelma de quando eu tinha 1.000 seguidores e agora, e se eu tiver 5 milhões, eu vou continuar sendo essa mesma pessoa. Agora, o meu desejo de alcançar muita gente, né? Ai, meu Deus, uma oportunidade. Nossa, fulano quer me entrevistar. Nossa, vou dar uma palestra, não sei aonde. Eu falo, são mais pessoas que eu posso alcançar, são mais pessoas que eu posso transformar. Então, ficar de olho nisso me desgastou muito. Porque eu tive que recuar e falar, peraí, não é só sobre alcançar mais pessoas. É sobre eu conseguir cuidar de mim, para eu conseguir cuidar dos meus e poder ser útil aonde eu preciso estar. É isso. Né? Então, encontrar esse equilíbrio, esse limite, é algo muito tênue. Né? Então, hoje em dia, eu nego muitas coisas com o coração apertado. Eu queria muito falar sim. Mas eu falo, gente, não. É um não que eu preciso falar isso. E é bom, né, até dizer pra sim pra pessoa. mim. Mas faz sentido. Eu tive que fazer também muito isso. Porque chega num lugar que você quer agregar a tudo que você puder participar. Não é nem sobre dinheiro, né? Não é nem sobre nada disso. Mas você tá querendo ali que a coisa aconteça e você quer atender a todo mundo. Você quer. Você quer, mas não dá. Não dá. Então, eu acho que essa história, a gente tem que poder falar não para poder falar sim pra gente. Sim, total. Né? Então, o fato, por exemplo, de a gente não ter suporte em casa, não ter alguém para fazer uma comida, tudo isso te tira tempo de produtividade no trabalho, né? E é importante. É importante você, por exemplo, cozinhar uma comida saudável. E não ficar entrando nesse estilo americano de comer junk food, de comer pizza, de comer... A gente cozinha, então eu e meu marido se reveza nessa função. Né? É importante esse cuidado, ele reflete na família. E foi uma escolha de vida, né? Vocês virem para cá, até pela proposta marital. Então, se essa foi a opção, né? E você tem a consciência até de como tem que fazer com as crianças, não vai fazer sentido nenhum. Você tá ausente. É verdade. Né? Não faz o menor sentido. Então, e eu fico me perguntando, gente, imagina só. O ano passado, nesse segundo semestre que eu quase tive um burnout, a minha filha chorava quando eu falava em viajar. Olha. Foi tanta viagem, foi tanta palestra, foi tanta coisa. Mas foi tanta coisa maravilhosa que eu não quis perder. Só que eu vi o impacto, entendeu? E minha filha falava assim, por favor, mamãe, não vai. E começava a chorar. Chorar mesmo. Eu falar, meu Deus, eu não quero mais fazer isso. Sabe? Então, a gente tem que entender o impacto das nossas atitudes, né? Mas você sabe que você falou essas de viagem. Na pandemia também, por conta do meu trabalho, eu tive que ir muito pro Brasil, porque aqui tava tudo fechado. É verdade. E aí eu me lembro, o ano passado acho que fui 7 vezes pro Brasil. Outro ano, retrasado. E teve um dia que eu tava no Brasil e eu tava trabalhando demais e eu realmente não estava mais... A minha filha tava com 10 anos, ela tinha engordado, ela tava muito ansiosa. E ela é muito descolada, assim, muito descolada. Filha, né? Enfim... E aí, eu comecei a ver que estava faltando eu ali na vida dela. Porque, assim, várias vezes ela estava falando comigo, peraí, Leona, peraí. Você não estava emocionalmente presente. Exato. E, gente, me deu uma crise de choro. Mas, assim, eu estava no Brasil, me lembro, estava em São Paulo. Eu comecei a pensar nela com tanta compaixão. Eu falei, meu Deus do céu, onde eu estou? O que eu estou fazendo? Pra quê? Que eu tô... Aí eu falei, não, pera, volta tudo, tá tudo errado. Eu voltei, me organizei, conversei com ela. Eu comecei a dar uma atenção para ela de novo, que eu tinha nessa loucura, né? De reinvenção, de cuidar do meu negócio, Que aí você dá a desculpa que é para vocês também, aquela coisa, mas eu também tô fazendo isso para nós. Eu quero falar sobre isso é muito importante. Falei, não, calma aqui. Eu comecei a me organizar, voltei, gente, mas mudou completamente. E aí, é sobre isso mesmo, você tomar conta do que você tá fazendo, como você tá fazendo, por quê. E onde mas você vai chegar com aí aquilo? Tem algo mais profundo. Ó, lá vai eu com o meu olhar. Boa. Gente, é o seguinte. Todo excesso esconde uma falta. Total. Adoro essa frase. Eu também, eu posto muito, eu amo isso. Quando eu começo a me ver igual uma formiga atômica, eu começo a me questionar, peraí, né? O que está faltando? Do que eu estou fugindo? Então, estar conectado com a gente também é algo que, às vezes, pode causar um certo incômodo. Se olhar, por que na pandemia tanta gente ficou deprimido? Cara, você parou de correr. Foi você o espelho. Aí você vai olhar, você não gosta do seu emprego, você não gosta do seu chefe, você não gosta do seu trabalho, seu casamento está falido. E você vai ter que lidar com aquilo. Vai ter que lidar com essa vida de verdade. Então, parar
significa se olhar? E isso é um exercício diário, né? Que eu faço muito. E que quando eu começo a querer virar uma formiga atômica, eu falo, opa, volta. Do que você está fugindo? E ser mãe é um papel que exige muita dedicação, muita entrega. E eu falo, gente, presença física não abastece filho. É presença emocional. Claro. Estar presente emocionalmente é isso, é olho no olho. Claro. É ouvir com o coração, é abraçar, é largar o celular, deixar tudo para depois, né? É isso. E o quanto a gente está disposta a fazer isso? E se você não se conectou lá atrás com pai e mãe, se você não aprendeu a se relacionar com essa proximidade emocional, isso gera desconforto. Gera desconforto ter um filho querendo a sua atenção. Gera desconforto um filho pedindo o seu amor. Inconscientemente é assim, peraí, minha mãe não me deu nada disso, por que você está pedindo tudo isso agora? É inconsciente. Mas vem aquela raiva, não, para com isso, sai daqui, não posso, estou ocupada. Então, isso tudo são nuances, né, do autoconhecimento que a gente precisa falar, opa, como eu me sinto me conectando verdadeiramente com os meus filhos? Eu sei fazer isso, né? Será que eu sei fazer isso? Eu consigo sentar aqui, deixar tudo para lá e brincar com o meu filho? Ou simplesmente ouvir o que ele tem a me dizer, sem julgar, sem criticar, sem ter pressa dele parar de falar? Então, para a gente conseguir se conectar com o outro, a gente precisa se conectar primeiro com a gente. Não, totalmente. E essa conexão com a gente mesmo é que vai trazendo cada vez mais tomada de consciência, né? Porque isso. eu falo o tempo todo, essa é uma frase que eu repito e não canso de repetir. Nós somos como uma grande cebola. Tirou uma camada, vem outra. Tirou outra, vem outra. Isso é o autoconhecimento. Então, nunca vai chegar um dia que você vai falar, nossa, agora acabou, eu já me conheci totalmente, estou 100%. Não. Não, cada situação te gera uma nova demanda. A vida traz experiências o tempo inteiro. Né? E você não tem controle sobre essas experiências. Total. E as experiências que você vai entrando vai te trazendo um novo lado da Talu que você não conhecia. Igual agora esse podcast, não é? Total. Não, eu tô apaixonada. E fora, assim, os aprendizados mesmo. Assim, engraçado que me ver de fora, porque assim, eu sou extremamente acelerada, como você já bem viu, né? Eu também. Mas eu sou muito acelerada e eu não me dou conta da minha aceleração, porque eu sou isso. É o seu normal. Sou eu. E então, é o seu status quo. Exato. Você que me falou, né, da Seven? Que a dona da Seven é super calma. Eu lembro quando ela fez enxoval comigo, a Pamela, ela fez assim, eu falei, nossa, como você é calminha? Daí ela falou assim, engraçado, as pessoas falam que eu sou calma, mas eu não me acho calma. Aquilo me deu um estágio, eu falei, que loucura. As pessoas falam, nossa, você é super acelerada. E eu nunca me achei acelerada. É muito engraçado. Mas, com o podcast, como eu gravei a primeira temporada, eu gravei assim, que nem a gente tá fazendo hoje. Eu gravei 2, gravei mais 2, gravei tipo 6, né, em 3 dias. Só que eu só recebi depois tudo, pra ver, tipo assim... E aí, quando você se olhou? Então... Podcast. Meu, você não faz ideia. Acelerada, tijolada na cabeça. Não, gente, foi é um uma tijolo. loucura. Eu falo que tomar consciência é igual tomar um tijolo na cabeça, Foi, né? mas foi incrível, assim, porque eu tô me olhando... Assim, quando eu vou me olhar com crítica, eu tenho muito carinho. Eu não sou uma pessoa que fica me julgando. Compaixão. Super. Eu falo, cara, que louca! Existe uma oportunidade de aprendizado aqui. Exatamente. Então, eu acho que também a maturidade traz muito Com disso, certeza. né? Eu acho que, assim, a maturidade é uma bênção, porque essa vontade de evoluir vem muito, né? Verdade. Eu acho que vem muito Eu também junto. sou muito assim, de olhar pra mim com carinho e falar, eu posso melhorar isso. Nossa, então, mas foi muito engraçado que eu vi a primeira gravação com a Tatá, e como a gente é amiga, então a gente tava trocando uma ideia, só que a gente, do jeito que a gente conversa, eu tava no podcast. E como muita coisa eu já sabia, quando eu vi metralhadora. Metralhadora. E meu marido fala, tu joga ping-pong sozinha, louca. Não precisa nem responder, você já tá respondendo você mesma, né? Só dela abrir a boca, você já sabe o que ela queria falar. Olha, Ai, eu me lembro que aí ela postou, então as seguidoras dela foram lá, óbvio, né? Com a Tatá Sanini? Da Tatá. Adoro a Tatá. Aí ela foi minha primeira, pô, então foi, né, já me dando... Aí depois ela até pediu mais dicas pra ela, mas ela falou, Talu, eu de boa, nem reparei que a gente tava com... Ela me conhece, só que, gente, num podcast não pode, né? E aí eu vendo aí as meninas, né, nossa, deixa a entrevistada falar. Nossa, você não parava de falar. Aí eu peguei e respondi. Você se empolgou muito. Eu respondi, meninas, eu tô rindo de nervoso. Eu tô vendo. Muito engraçado. Mas isso é demais, porque eu tenho a mesma questão. Quando eu comecei a gravar vídeo pra internet, era a mesma coisa. Eu falava, gente, olha isso. Então eu fui treinando essa pausa. Eu consigo, um aprendizado. Mas é tão incrível, porque a gente pode mudar, gente. Completamente, mas tem que querer. Mas primeiro é a consciência. Tomou consciência, Primeiro tomou a tijolada. É isso. E agora, o que eu vou fazer
para treinar isso, Pra para me melhorar. tornar uma boa entrevistadora, uma boa Exatamente. ouvinte, né? Bom ouvinte. É. Puxar dali. Tanto que na entrevista eu tava, como eram as primeiras, eu tava com as perguntas que eu queria fazer. E os jornalistas, foi dentro da redação da Pais e Filhos, né? Eu tava dentro da redação, com 15 jornalistas. E tudo jornalista, pensa. E aí eles falavam assim, como eles estavam ouvindo as entrevistas, e eu, da pergunta que eu fazia, eu não puxava outras. Eles falaram assim, nossa, mas você podia ter perguntado depois tal coisa. Só que eu tava com medo de sair do roteiro. Ah, sabe assim? entendi. Só que agora eu tô muito mais fluida, porque É. claro que o aprendizado, a gente vai tendo experiência e vai melhorando. Mas olha, é muito engraçado. Isso aí, gente, é para tudo. Tudo. Inclusive pra gente aprender a ser uma mãe, né? Mais Tudo. emocionalmente controlada. Exato. Inteligência emocional, é isso, né? Uhum. E a educação neuroconsciente... Nossa, leia esse segundo livro que você vai falar, caramba, é um caminho maravilhoso, máximo, vou né? ler. Porque é de dentro para fora a mudança. E ele não é só sobre filhos, é você olhar para o ser humano, Sim, parar de julgar, parar de Sim. criticar, entender que por trás de cada pessoa existe uma história. sim. Você não é assim, você se tornou assim ao longo de uma história, né? Aham. Eu gosto muito de uma frase, que aliás é um livro, né, do Dr. Bruce Perry, What Happened to You, que ele escreveu com a Oprah, e que ele fala, a gente tem que parar de perguntar o que tem de errado com essa pessoa e mudar essa pergunta para o que aconteceu com essa pessoa. Então, quando a gente começa a entender o comportamento humano, a biologia humana, a história de vida de cada um, como cada um interpretou aquilo que viveu e como cada um sobreviveu àquilo que viveu, isso nos humaniza tanto, né? Então, essa coisa de julgar, das pessoas ficarem ali na internet, uma atacando as outras, eu olho e falo, meu Deus, quanta dor existe. Quanta dor. Quanto dor. sofrimento É. para uma pessoa chegar ali e ficar destilando ódio em cima de outras, né? Dedicar o seu tempo, que é tão precioso, para ir É. lá, né, agredir outra pessoa. Exatamente. Então, o meu perfil, graças a Deus, eu não tenho haters, assim. Eu também não, graças a É, Deus. eu tô aqui falando tanto de amor. Então, quando chega alguém que vem me atacar, Você já tem a defesa, né? as próprias seguidoras vão lá com aquela empatia, com o mesmo respeito, sabe? Eu falo, caramba, que lindo, porque muitas falam, eu, Thelma, cheguei aqui com raiva de tudo que você falava, porque eu não concordava, e hoje, meu Deus, eu entendo, e graças a Deus que, sabe, eu entendi isso e mudei. Então, o amor, gente, ele precisa permear as relações humanas. É a base de tudo. É, a gente tem que se humanizar, parar de julgar. Mas eu acho parar que de primeiro é o amor criticar. próprio, né? Ah, sim. Começa pra si. Começa nesse momento. Eu acho que assim, o primeiro amor, ele é o próprio. Porque se você não tem amor por si mesmo, como é que você vai conseguir ter amor pelo Mas outro? aí eu volto para a infância de novo. É isso. Se você não recebeu amor, a gente aprende a se amar a partir do olhar dos nossos pais, Claro. do amor dos nossos pais. Então a gente vai ter que aprender a fazer isso como adulto, né? Quem não conseguiu aprender essa lição lá atrás, vai conseguir fazer isso como adulto. Mas é um exercício difícil, Um caminho mais difícil. muito mais desafiador. Claro. Graças à neuroplasticidade cerebral, a gente consegue mudar os nossos padrões em qualquer tempo de vida. Mas até você entender e querer mudar tudo isso, você já falhou muito, já estragou muitas relações, já machucou muita gente, É isso. já se machucou. Então, e de novo, né, não importa a idade de quem está aqui ouvindo, se tem 40, 50, 60, 70, você pode muito bem falar, gente, fez sentido para mim agora. Né? Deixa eu entender um pouquinho como é que eu posso melhorar. Daqui para frente, tenho 10 anos de vida, vamos viver esses 10 anos então diferente? Claro. Né? Eu acho Então, super isso, mas o caminho é esse. Você entendeu que está precisando melhorar e o tempo inteiro se enxergar, né? Prestar atenção, como eu preciso. A gente atropelei geral. Porque quando você muito está aprendizado. consciente de você, você também começa a ficar consciente do outro. Claro. Opa, olha o meu tom de voz. Será que eu estou sendo agressiva? Será Claro. que... Peraí, mas é a opinião do outro? É do outro. Por que você quer mudar a opinião do outro? Claro. Vai mudar o quê? Né? Por que as pessoas têm que ficar lutando para mudar o outro? É A gente isso. só pode mudar a gente mesmo. Então, assim, eu fico olhando de longe a humanidade ali, né, com todo esse entendimento que eu tenho hoje sobre o trauma, e o que eu vejo é muita dor. Muita. É muita. Né? Quando a gente vê esses ataques, esses cancelamentos, É. todo mundo tem uma Não, opinião e para na internet dar. tá uma loucura, É. né? Assim, Tá bem doentio, na Doentio. verdade. É um lugar bem doentio. Doentio. E que eu fico bem longe dessa seara de conflito. Quando Sim. as pessoas começam a querer causar, Claro. né, vir Claro. causar, eu já falo, ai, deixa. Sim. A gente não tem como... O grande problema que eu vejo é que, assim, claro que tem muito mais amor do que ódio, mas é que gostam de botar fogo, né? Gostam de acontecer alguma coisinha, pronto. E aí às aquilo vira- vezes, uma reflexão que era para ser útil, a pessoa já leva para um outro viés, Exato. sabe? Para o viés que interessa a ela. Claro. Para causar mesmo. Falar, ai, Claro. gente, meu Deus, né? Mas Sim. assim, eu acho que se a gente está na internet... Eu, por exemplo, sou provedora, né? Eu não sou muito consumidora da internet. Eu estou ali trabalhando, é o meu trabalho, né? Igual aí você vai para o escritório, é ali que eu estou todo dia conversando, ensinando, falando com os meus alunos, com os meus leitores. Então,
eu não fico consumindo, né? Mas eu procuro fazer com que o meu perfil seja um lugar de respeito. Claro. Mesmo que alguém venha me atacar, mesmo que alguém venha falar algo de forma agressiva, eu entendo que existe uma história por trás daquela vida. E eu respondo sempre de uma forma convidando ela, quem sabe, mudar, né, essa visão. Claro. Eu acho que é isso, né? Muito legal. E tem alguma novidade que você queira dar? Olha, novidades tem várias sempre, né? Eu acabei de anunciar semana agora passada que agora a gente vai começar a certificar escolas neuroconscientes no Brasil. Maravilhoso. Estou super feliz com esse passo porque Online? não, vai ser online, parte presencial. A gente está ainda estruturando tudo isso, mas é um projeto gigantesco e ele nasceu justamente das famílias, né, se apaixonarem por todo esse conhecimento, falar, caramba, Thelma, só que agora, aqui em casa, tudo mudou, chega na escola, a professora é agressiva, O padrão é esse. grita, né, deixa a criança chorando, tira o recreio, e agora? Então, na verdade, esse é um conhecimento que todo ser humano precisa. É um treinamento, né, que aí você vai treinar a escola para treinar os professores, seria isso? A gente vai capacitar todos. O time todo. O time inteiro. Incrível. Desde a gestão, Muito legal. professores, inclusive a equipe operacional. Claro. Né? Que legal. Eu falo que até a tiazinha que está lá no banheiro, né? Sim. Aquela pessoa que está ali de frente com as crianças, ela é tão importante. Oh. Porque ela pode ajudar, né? Ela pode contribuir. Que legal, que legal. Me fala uma coisa, como é que você se vê agora, depois dos 40? Como é que você está vivendo os 40, na metade dele? Gente, eu quero viver até os 100. Então, assim, minha cabeça está setada para 100 anos, né? Então, eu não cheguei nem na metade da vida. Eu acho que eu estou vivendo a minha melhor fase, realmente. É bom os 40, né? Eu tô amando. Eu não Também tenho tô nada amando. de crise. Zero, assim. Eu acho que eu tô muito melhor do que antes, É né? sim, eu sinto isso. Eu tava falando com a Fê também, a Fê Pontes. A gente tá muito feliz com esses 40, né? Muito, muito. E eu fui mãe tarde, né? Então, comecei essa profissão maravilhosa onde eu me encontrei, imagina, super, quase já com 40 anos, né? Então, eu não olho para a idade, né? Eu acho que tem gente que vai se encontrar com 20, vai ter gente que vai se encontrar com 60, Sim. outros com 40. Imagina se eu tivesse me moldado, né, desse jeito. Ai, gente, imagina. Agora eu mudei para cá para os Estados Unidos, eu tenho que cuidar de casa, filho, não tenho mais tempo para nada, agora eu tenho 40 anos, que isso? Imagina. É, Então você vê que o mindset da pessoa, aquilo que ela acredita, total. é o que vai guiar ela na vida. Então, É eu não isso. tenho esse tipo de crença. Eu acho que eu tô só no começo da vida, que É tem uma isso. longa jornada pela frente. E é isso, uma Esses visão, 40 é uma delícia, né? uma visão muito positiva de futuro, enquanto eu puder contribuir. Que massa, Estarei eu fazendo amei, isso. eu amei. Eu também. Amei demais conhecer toda essa história, aprendi bastante também. Eu tô amando, porque assim, eu tô aprendendo tanto. Imagina que imagino. cada pessoa que eu converso, eu É aprendo um mundo monte. novo, né? Eu tô apaixonada por Eu esse também tenho projeto. essa questão, sou apaixonada por pessoas. Pra você ter uma ideia, eu fico amiga das minhas alunas. Minhas alunas, assim, que mais se destacam, que elas começam a se interessar muito. Gente, eu fico amiga, até viajei com uma para um congresso de Brain Parenting na França. Que Falei, gente, tô indo legal. viajar com a minha aluna. Que máximo. Então, assim, eu realmente gosto de conhecer a história das pessoas também, a transformação. E isso é maravilhoso, né? Maravilhoso. Não, sensacional. Gente, ó, vou colocar aqui as informações do livro, vou pôr os arrobas, o arroba da Thelma também, pra vocês seguirem. Aprendam, gente, vão aprender também mais, né? Porque eu já peguei umas dicas aqui que eu amei, porque embora tenha feito psicologia, minha mãe é psicóloga, então assim, eu tenho... Você eu tenho, gosta já desse Eu assunto? amo, assim, eu sou, inclusive, muito boa psicóloga, mas tem uns aprendizados, essas questões neurais, tudo muito novo, essa né? ciência, que eu acho incrível. Assim, tudo Sim. que pra mim que é científico, eu sou... Que legal. Eu gosto. Você vai gostar desse Educar um Ato de Amor também. Eu amo, assim, eu sou uma pessoa que... Eu tenho muita fé, mas eu tenho muita coisa da ciência. Então, assim, aonde que tu leu isso? Quem escreveu? Eu sei, eu também sou bem embasada em ciência. E para quem mora aqui nos Estados Unidos, os livros vendem na Amazon. Muita gente pergunta, até, mas tem como mandar do Brasil para cá? Não precisa, gente. Entra lá na Amazon. Em português. Vende em português, vende em inglês e vende a versão física, né? Você pode receber na sua casa e Que vende legal. também. Eu ainda sou do físico, tá? Eu também não gosto. gosto de ficar vendo... Eu também adoro. Ainda muito mais bom. agora que faz o óculos, né? Gente, isso eu não gostei, tá? Essa parte é horrível. Eu não gostei. Essa parte, porque a gente vai se dando conta aos poucos. Depois dos 40, realmente... Total, é presbiopia, né? É isso, é isso. O músculo enrijece, minha filha, não faz o zoom mais. É muito engraçado. Gente, eu não sei como é que eu escrevi esse primeiro livro. Porque eu já estava cega e não sabia. Mas eu estava a gente naquela demora forçação. pra dar conta. Na forçação, assim, né? Nossa. Embaça. Aí fui pro Brasil, falei, bom, deixa eu fazer um check-up, vou aproveitar e passar no oftalmo. Gente, eu tava com 2 graus. Uau! Como que a pessoa escreveu um subido livro? meu grau, sabia? Eu acho que o meu também. Eu devo estar com 3, eu vou pro Brasil agora. E eu vou de novo, eu acho que eu tô com 3, porque não é possível, gente. Eu não tô enxergando nada. Ai, cara, mas é os 40, né? Welcome. Mas é maravilhoso, tem suas recompensas. Verdade. Gente, olha só, se inscreve no canal, assina o sininho, vai seguir Thelma.
Indica para todas as mães, amigas, pais, avós, para conhecer sobre essa história tão maravilhosa, sobre essa ciência incrível que a Thelma está propagando lindamente, brilhantemente, pelo mundo inteiro. Tive a honra aqui de recebê-la e poder compartilhar também. Sigam Talu Concept Baby. Está grávida? Ó, primeiro já manda já seguir a Thelma para já entender o que tem que fazer com o bebê. Já começa a ler Pais que Evoluem. Já começa a ler e avisa para fazer enxoval com a gente, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, Portugal ou Paraguai. E se você já teve bebê e não está usando nenhum produto, 2Baby Concept, 2babyconcept.com.br. Bora circular, que é ecológico e a ecologia agradece. Te vejo na próxima. Muito obrigada. Obrigada. Um beijo, gente. Obrigada. Amei.